soma C, né? Agora nós iremos abordar, né, galera, sobre a média C. A média C, de certa forma, ela é muito parecida com o soma C. No caso, você vai criar uma média, mas você vai criar uns atributos, né? Você vai criar um parâmetro para isso. Então, como que seria isso? Né? Vamos pegar lá a tabela aqui da média C, né? Vamos colocar aqui igual, né? Igual média C. Lembrando que média, no Excel, ele aceita sem o acento, mas no cálculo já daria erro, né? Então, média... Opa, esqueci de colocar média C, desculpa. Média C, abro parênteses, né? E aí eu vou colocar o intervalo que eu quero, certo? E aí esse intervalo que eu quero, por exemplo, eu só quero somar as médias, né? Que sejam maior, por exemplo, maior que 7. Então, vou lá, maior, igual, né, a 7. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo a média, mas a média somente de valores acima de 7, maior ou igual a 7. Vou dar um Enter. Aqui apareceu um erro, por quê? Eu esqueci de colocar entre aspas duplas. Então, eu vou fazer a média desse valor de José, né? Sendo que tem que ser maior ou igual a 7. Vou dar um Enter, apareceu. Qual que foi a média? Foi 10. Por que que foi 10? Porque acima de 7 ele teve dois valores de 10. Então ele vai dividir 10 por 2, que deu 10 mais 10 é 20 por 2, né? Que vai dar o valor de 10. Agora eu vou, para facilitar o entendimento, eu vou colocar, tá? Maior ou igual a 6. Então, o que que vai acontecer? Ele vai somar três valores. Ele vai somar o valor de 6, mais 10 e mais 10. Então, 20 mais 6, 26. E ele vai dividir por 3, que é o valor, né, da quantidade de médias. E aí, ele deu a média de 8,6. Então, percebam que o média.c, ele vai fazer um intervalo de tempo e você pode informar, por exemplo, eu quero a média dos alunos que estão acima de 7. Então, você tem um parâmetro, diferentemente do média que soma tudo, beleza? Então, finalizamos mais uma função avançada, beleza? Bom, concatenar. Concatenar é o seguinte, ó. Você vai juntar duas células, tá? Você vai juntar duas células independentes, né? Independente se seja valores numéricos ou valores de texto, numa célula só. Então, tá aqui o nome, João, e aqui está um CPF, por exemplo, gerado, né? O que que eu vou fazer? Eu quero colocar esse texto de João com esse CPF numa única célula. Então, eu vou colocar igual concatenar, vou colocar as células que eu quero. Eu quero essa célula, ponto e vírgula, e eu quero esta célula. Vou finalizar e vou dar um Enter. Notem o que aconteceu. João, né? João e o valor do CPF estão numa única célula só, né? Então, ele ficou numa célula só graças à função concatenar. Então, a concatenar, ela junta. Ah, mas só dois valores? Não, você pode colocar quantos valores você quiser. Por exemplo, eu vou colocar ponto e vírgula aqui e vou colocar o valor de igual concatenar. Note que vai aparecer João, o número do CPF, mais o concatenar. Tá ali, ó. João, o número do CPF, mais o igual concatenar. Então, eu posso colocar quantos valores eu quiser. Beleza? Então, finalizamos, então, mais uma função avançada do Excel. Agora, a função igual agora. A função igual agora, gente, permite que você insira a data e a hora de agora, a hora atual. Então, quando eu coloco igual agora, tenho que abrir parênteses, logicamente, senão não funciona, né? E vou fechar parênteses. Quando eu der Enter, ele vai mostrar a data de hoje, 19/5/2017, por exemplo, e o horário 17h41, beleza? Existe também uma função, né, que costuma cair em questão de concurso, que é igual data. Só que a igual data, ela não vai te retornar, por exemplo, a data de hoje, né? Porque ele apresentou esse erro. Você tem que inserir a informação e ele fala o método que você insere, o ano, mês e dia. Imagine que o ano seja 2017, né? O dia, ponto e vírgula, seja 5,
né, do mês 5, por exemplo, né? E aí ele vai mostrar para mim, né, a informação conforme data. Então a diferença de igual data para igual agora é porque um é automático e o outro não. O igual hora também seria a mesma coisa, tá? Igual hora você vai colocar entre parênteses, né? E aí ele vai perguntar para você, você vai ter que inserir a informação também. Então, o igual agora sempre cai em concurso porque ele é algo automático. Tanto igual data quanto igual hora, você tem que inserir os valores. Beleza? Então, essa é a diferença crucial. Tranquilo? Então, vimos aí todas as funções avançadas que se cai em concurso. Igual C vai fazer um teste lógico. Se for verdadeiro, vai ter uma informação. Se não, vai cair no valor positivo. Conte valores. Contabiliza todos os valores dentro da célula, independente se for texto ou se for valores numéricos. Conte num. Vai contabilizar todas as células, somente aquelas que contêm números. Texto ele desconsidera. Conte C, ele faz uma contabilização, só que ele vai ter um critério a ser seguido. Soma C, ele vai somar, mas ele tem um critério a ser seguido, assim como média C, que ele vai somar, só que ele tem um critério a ser seguido. E concatenar, né, ele permite somar, né, na verdade você junta duas células, né, os dois conteúdos, independente se for texto, se for número, numa célula só. E o igual agora permite que você insira a data, né, e a hora atual no momento que você digitar, né, a informação igual agora, a função em si, beleza? Bom, finalizamos a parte de função. Tem uma coisa que é muito interessante, que vocês precisam saber, que são as questões de listas, tá? Existem duas listas, tá, gente? Existem as listas automáticas e as listas, né, com valores lógicos, tá? O que são as listas automáticas? Que são automaticamente você consegue gerar. E existem alguns parâmetros que eu vou passar para vocês. Quais são os parâmetros do Excel que gera automaticamente? São os meses do ano, independente se for por extenso, completamente, janeiro no caso, ou JAN, que seria a abreviação. Os dias da semana, né? Independente se for segunda-feira escrito por extenso ou SEG, que seria a abreviação, né? A hora, o horário, né? E os números ordinais. Tá? Números ordinais. O número que nós decimais, o número que é chamado de cardinal, ele não entra nisso. Ele não entra. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou apagar essa lista, né? Vou apagar essa lista e vou preencher. Então eu clico aqui no última célula, né? Vou na alça de preenchimento, vou clicar, ó. Ele vai seguir os meses: junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Junho aqui também, a mesma coisa. E existe até um outro macete, tá? Se você quer que os valores seguem a última célula, né, preenchida de uma tabela, você pode selecionar a última e dar um duplo clique. Quando você der um duplo clique, olha o que acontece. Ele segue até o último. Deu um duplo clique, ele segue até o último. Deu um duplo clique, ele segue até o último. Na hora também, duplo clique, ele segue até o último. Menos os números cardinais que eu dei no duplo clique, ele vai seguir 1, 1, 1. Ah, então os números cardinais, eles não são automáticos? Não, eles são valores relativos. O que são os valores relativos? São valores lógicos, né? Eu preciso colocar uma combinação para conseguir entender que número que você está falando. E, por exemplo, se eu colocar 1 e 2, ele vai fazer uma comparação. Então, 1 e 2 eu estou aumentando de 1 em 1. Se eu clicar e selecionar os dois e a alça de preenchimento, olha o que vai acontecer, certo? Ele vai seguir uma sequência, tá? Agora, se eu não colocar dois valores, eu selecionar um só e ir arrastando, olha o que acontece. Ele vai colocando um até o final, tá? Até o final, tá? Diferentemente do cálculo, o cálculo não. O cálculo, qualquer numeração, independente se for ordinal ou cardinal, ele segue a sequência automaticamente, tá? Você der um duplo clique, ele vai até o último, beleza? Então, listas é uma coisa que cai em concurso e você tem que ficar atento, tá? Até a questão seguinte, imagina que você tem 11 preenchimentos aqui, certo? E você sabe, né, que as semanas vão até domingo, os dias de semana. Então você tem que começar. Acabou domingo? Segunda, terça, quarta, até acabar a seleção que você quer. Então tem que ter essa noção também. Meses, a mesma coisa. Acabou dezembro, retorna tudo novamente. Perfeito? Então isso é que se cobra quando se fala sobre listas.
Beleza? Então vamos responder questões para massificar nosso conhecimento, né? Responder essa questão, né, para massificar nosso conhecimento. A figura acima foi extraída de uma planilha do Microsoft Office Excel, versão em português, e refere-se a um reajuste salarial de determinada categoria funcional. O reajuste foi concedido com base no seguinte critério: aumento de 20% para quem ganha menos, né, inferior a R$ 2.000, e de 10% para os demais casos. Com base nessas informações, assinale, né, a alternativa que apresenta a fórmula que, ao ser aplicada a célula C3, calcula corretamente esse percentual de aumento. Então ele está perguntando C3, né? Ele está perguntando aqui C3. Então a fórmula tem que ser aplicada aqui, tá? Então vamos verificar o que está acontecendo, né? Ele vai ter que fazer um parâmetro, né? Que parâmetro que ele vai ter que verificar? Ele vai ter que verificar o salário, e o salário nós sabemos que está na coluna B. Então ele vai ter que fazer um parâmetro do salário de B, que no caso ele está fazendo a C3, então ele tem que verificar aqui dentro, né? Ele tem que verificar a célula B3, né? B3, para ganhar 20%, tem que ser menor que 2.000, certo? Então é isso que você primeiro tem que fazer, entender a lógica do que ele está cobrando, tá? Então ele tem que verificar C3, né? E C3 utiliza como parâmetro o salário, então o salário tem que ser menor que R$ 2.000 para ganhar 20%, né? Se for verdadeiro isso, vai ganhar 20%, e se for diferente disso, vai ganhar 10%. Então essa é a lógica que ele está cobrando. Agora é só você aplicar essa lógica que você entende dentro de uma função. E só existe uma função que permite verificar uma hipótese se for verdadeiro e a outra se for negativo, que é a função C igual C. Então, primeiramente, você já pode eliminar aí todas as alternativas que não possuem C. E por incrível que pareça, virou até uma pegadinha. A única que não tem o C é a alternativa C. Então essa você já pode eliminar, beleza? Então vamos comparar então. Igual C, né? E aí, se eu estou na célula C3, eu tenho que comparar o salário está na B3, né? E ele fala inferior, gente. Isso faz toda a diferença. Porque se ele fala inferior... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive... a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.